Olá, galerinha da 601, e aí, tudo bem com vocês? Estão ficando em casa direitinho, respeitando a quarentena? Então, gente, já estudaram a semana inteira com os outros professores, já pegaram mais ou menos como é que é o esquema. Então, hoje vamos dar continuidade às aulas de ciências. E aí, galera, a gente vai dar continuidade com um assunto novo. O que nós tínhamos que revisar, nós já revisamos, está aí na plataforma para vocês, as aulinhas sobre o que a gente viu até agora, sistema solar, movimento da Terra, tudo isso nós já vimos, já revisamos. Vocês vão mandar as atividades para mim, depois eu vou só corrigir, tá? E tirar algumas dúvidas. Mas agora vamos dar início a um conteúdo novo. Vamos começar a falar sobre as camadas da Terra, a litosfera, depois as rochas e tudo mais. Vamos seguir dando continuidade com a matéria. Então, gente, vou apresentar aqui a vocês, tá? Meu computadorzinho, tá velhinho, mas tá funcionando. Deixa eu ir lá pro início. Opa! Então, chegamos no início da matéria, tá? E aí a gente vai começar a falar sobre a litosfera. Na verdade, a gente está falando sobre as camadas da Terra. As camadas da Terra são o seguinte: nós temos 3 camadas e essas 3 camadas é que vão constituir todo o nosso planeta. Então, nosso planeta, ele tem uma espécie de casca. Essa casca é chamada de crosta terrestre. Vamos falar mais dela logo mais. Embaixo dessa crosta, dessa casca, a gente tem uma espécie de manto, que ele é formado pelo magma, que são rochas que estão em altíssima temperatura, então por isso elas não ficam no estado sólido, e sim no estado meio que pastoso, tá? E esse magma é que vai constituir o manto terrestre. Mas no interior ainda, abaixo desse manto, a gente tem um núcleo. E ele é formado por metais. Que metais são esses? Ferro e níquel. E ele está em altíssima temperatura, podendo atingir até 6.000 graus Celsius. Então é algo assim, muito quente. Então a gente vai falar dessas camadas, mas antes eu queria mostrar uma imagem para vocês de como seria cada etapa dessa da crosta. Mas externamente, formando uma casca, e é até a mais fina dessas camadas, é a crosta terrestre. Aqui no interior a gente tem um manto, que é formado pelo magma, como eu já havia falado com vocês. E mais no interior a gente tem os núcleos. Vou mostrar uma outra imagem, como se a gente estivesse abrindo o nosso planeta, e aí a gente vai ver cada etapa dessa. Então a gente tem aqui formando a casca, essa casca, a crosta terrestre. Aqui a gente tem o manto superior e o manto inferior. E mais aqui a gente tem o quê? O núcleo externo e o núcleo interno. Então, são essas as camadas que vão formar o nosso planeta. Então, repetindo, são 3 camadas: crosta, manto e núcleo. A crosta ou litosfera. A palavra litosfera, ela vem do grego lito, que é igual a pedra, e esfera, que é esfera. Então é como se fosse uma esfera formada por pedra, né? A gente não se usa o termo pedra, sim rochas. Então é a camada sólida externa da Terra que a cobre por completo. Então toda a Terra, ela é rodeada pela nossa litosfera, pela nossa crosta terrestre. Por mais que a gente veja assim, a crosta e tudo, ela, em relação às demais camadas, ela é bem fina, tá? Ela é bem fina em relação às outras camadas. Isso não quer dizer que seja tão fininha assim. Tanto que a gente foi desvendando ela aos poucos. Hoje a gente tem bastante informações e a gente vai ver. Mas isso foi descoberto durante o tempo na ciência, tá, gente? Essa crosta terrestre, que é essa camada que fica em volta da Terra, é a camada onde a gente se encontra. Então a gente está sob essa camada, a gente não está lá dentro da Terra junto com o magma, a gente está sobre ela, entendeu?
Então a gente fica aqui sob a terra e é nessa camada na crosta terrestre que a gente se encontra. E é nessa crosta terrestre que a gente tira o solo para plantar, a gente tira os minerais, a gente usa o solo para plantar os nossos alimentos e daí a gente conseguir se alimentar. Então, tudo que a gente realiza, os minerais e as matérias para construir as nossas casas, tudo a gente retira da natureza e que fica constituída sobre essa crosta terrestre, tá bom? Então, é da crosta terrestre que a gente tira todas as coisas que a gente necessita para viver, tá bom? Então, aqui a gente vem falando sobre a litosfera, que ela é basicamente composta por rochas e sais minerais. E aí tem um texto explicando tudo para vocês, que depois eu vou deixar lá, mas é meio que resumindo tudo aquilo que eu já falei, tá bom? E aí a gente vai começar a falar das placas tectônicas. Então, gente, a gente sabe que a gente tem os continentes. A gente não sabe que tem os continentes? Os continentes são as porções de quê? De terra. E os oceanos são as porções de quê? De água. Só que tanto os nossos continentes quanto os nossos oceanos, eles estão sobre uma camada. Essa camada são chamadas de placas tectônicas. Essas placas tectônicas, elas são meio que uma espécie de um forro, onde os nossos continentes e os nossos oceanos estão em cima, tá? E aí, essas placas tectônicas, elas estão acima do magma, então elas estão boiando no magma. Pensem numa piscina e tem uma prancha sobre essa piscina, sobre a água. A água que está na piscina seria o magma, que seria o manto. A prancha seria as placas tectônicas. E a gente, se botasse um monte de bonequinha ali em cima daquela prancha, seria o quê? Seriam os continentes, tá bom? Então, os nossos continentes e oceanos, eles estão sobre essas placas tectônicas, eles estão acima dessa placa tectônica. Elas vão dar base para ele, ficando acima do manto. A gente tem, na verdade, hoje em dia a gente tem 12 placas tectônicas. Então aqui, ó, a gente está vendo a América Latina, América do Sul, que é o continente que a gente se encontra. O nosso continente, ele está sobre essa placa, que é a placa americana, é a placa sul-americana. Então a gente tem a placa norte-americana, que está marcada aqui, ó, tudo isso aqui. O continente norte-americano está em cima dessa placa. O continente sul-americano, ele está em cima dessa placa sul-americana. E aqui a gente tem a Europa e a Ásia. Então a gente tem a Europa aqui, a Ásia aqui. E a Europa e a Ásia, elas estão em cima de uma placa tectônica chamada Eurásia, tá? A gente tem a placa euroasiática, que é a placa que forma a Eurásia. Então, a gente tem aqui a placa continental, que está a África, e a placa indo-australiana, onde a gente tem o continente, o quê? Da Oceania. Então, são 12 placas tectônicas no total. E a gente está sobre essas placas tectônicas. Então, gente, peguei aqui um resuminho para vocês. As placas tectônicas são grandes blocos rochosos que compõem a Terra e que se movimentam de forma lenta e contínua. A placa, né, no caso a Terra, se divide em 52 placas tectônicas, sendo 14 principais e 38 menores. Por que as placas se movimentam? Os movimentos ocorrem em virtude de altas temperaturas no interior do planeta. Lembra que eu falei que é bem alta a temperatura? Então, essa temperatura fornece tanta energia que o magma se movimenta, movimentando assim as placas tectônicas. Os movimentos das placas podem ser laterais, de afastamentos ou de colisões. Aqui vem falando da movimentação das placas e a gente tem, na verdade, 3 tipos de movimentos. A gente tem os movimentos de
onde elas se chocam, elas têm um movimento de afastamento, tá? E tem movimentos que apenas elas deslizam, mas a gente vai voltar a falar disso depois. Então, gente, aqui a gente tem dois tipos de placas continentais, de placas tectônicas. Placas continentais formam um continente e as placas oceânicas. Então, tudo isso aqui é um resumo do que eu já falei para vocês e eu vou deixar disponível aí para vocês, tá, gente? Agora eu vou dar uma paradinha, vocês prestem atenção, deem uma lida no capítulo do livro, tá? Vou deixar esses slides disponíveis para vocês lerem e eu vou voltar a falar sobre alguns fenômenos que estão relacionados a essas placas tectônicas. Esses fenômenos são terremotos, tsunamis, vulcanismo, e aí a gente vai voltar a falar disso, tá bom? Então, galerinha, até daqui a pouco, prestem bastante atenção na aula e daqui a pouco a gente volta. Beijinhos!